Meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, bom estarmos juntos novamente, meditando sobre a Palavra de Deus. Hoje nós continuaremos meditando a série O que é isso, João? Uma meditação sobre as Escrituras no Evangelho de João. E dando sequência aqui no Evangelho capítulo 1, hoje nós vamos estar lendo do versículo 28 até o versículo 34. Você é meu convidado logo após a nossa vinheta. Meu irmão, minha irmã, nós estamos meditando sobre o Evangelho de João, sobre a luz das Escrituras, e nós temos aprendido bastante coisa interessante sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre João Batista. E hoje, essa leitura está aqui no livro de capítulo 1, a partir do versículo 28, onde diz assim: essas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba repousou sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que desceu o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que vai batizar com o Espírito Santo. E eu tenho testificado que este é o Filho de Deus. Você que ainda não leu os vídeos anteriores, fica o meu convite aqui, porque quando o texto aqui se inicia, aconteceram essas coisas em Betânia, na banda do Jordão, onde João batizava. Quando a gente fez o vídeo anterior, nós vemos que aconteceu bastante coisas. João foi confrontado pelos fariseus, ao qual tentavam de alguma forma tirar sua credibilidade, de alguma forma querendo que as pessoas tirassem de João Batista a certeza de que ele é o enviado de Deus para anunciar a Jesus. Então João de alguma forma, com o auxílio da ajuda de Deus e dando sabedoria, respondeu àqueles homens, ao qual aqueles homens não tinham mais argumento para tentar encurralar João, e então deixaram ele em paz. E na sequência desse acontecimento, entra então Jesus. Depois João dispensar os fariseus, ele continuou a batizar e anunciar sobre as coisas dos céus. Então, nós vemos que no vídeo anterior, na passagem anterior, aqueles homens tentaram de todas as formas querer saber quem era João. E quando João falou a verdade, aqueles homens então tentaram tirar seu crédito, tirar de alguma forma, tirar a atenção do povo sobre João, e não conseguiram. Então, uma coisa que eu aprendi com João é não perder o foco com as coisas que te fazem perder tempo, que te querem te distanciar do propósito de Deus. No versículo 28 e 29, onde João reafirma que ele
veio somente cumprir uma ordem de Deus, um mandamento de Deus. Ele não veio para ser o centro da atenção, ele não veio para fazer e acontecer, ele veio simplesmente fazer parte de um processo ao qual ele entendia muito bem, que estava bem claro em seu coração, estava bem claro em seu ministério, ao qual ele não tinha com Deus nenhuma arrogância ou soberba, ao mesmo tempo não tinha também para com Deus algum ato de decepção com Deus. Poxa vida, Deus, você me trouxe aqui, eu queria ter o holofote para mim, e agora vem Jesus, vem teu filho e tira esse mérito meu. E aí hoje nós vemos que muitas igrejas, muitos pregadores, ou se diz pregadores do Evangelho, querem o holofote todo para si, querem atenção para si, não querem mais dividir a glória que é de Deus para Deus. Eles querem a glória para si, eles querem um aplauso para si, eles querem a multidão voltada para si. Deus, eu quero que você faça um milagre. Deus, eu quero que o Senhor pegue sinais e maravilhas. Mas na hora de receber o louvor e a glória, não é mais para você, é para mim. Você, Deus, tem que ser meu serviçal. Você tem que ser o meu funcionário. Parece um absurdo o que eu estou falando. Mas se você parar um pouco e observar, tira um dia para observar as pregações da igreja que você vai. Tira um tempo para observar a doutrina da igreja que você vai, para ver se eu não tenho razão em fazer essa observação, esse comentário. Estamos vivendo um tempo de doutores da lei. A igreja cristã por muitos anos criticaram o papado da igreja católica, mas hoje fazem até pior, porque tem a liberdade do Espírito Santo, tem a presença de Deus a seu favor, tem a liberdade do nosso país. E o que eles fazem? Eles trocam a liberdade que há no Espírito, a liberdade que há em Deus, pela religiosidade. Esses dias eu postei no nosso Instagram, lá, a mensagem do pastor Zé Bruno, ao qual ele deu uma entrevista para um podcast, e essa semana replicaram uma parte dessa entrevista, onde diz que nos evangélicos agora não é mais uma religião, mas não é mais libertos pelo Cristo, mas sim agora se tornam religiosos. Os fariseus atuais, os fariseus no sentido de não acreditar mais em Deus, mas querer manipular as pessoas em nome de Deus. E faz sentido. E faz sentido. Porque isso aqui aconteceu na época de João, aconteceu isso aqui na época da Babilônia, e aconteceu isso aqui na época do Egito, mas vemos que tudo isso foi derrotado por terra na presença de Jesus. Mas, depois da morte, da ressurreição de Jesus, veio os apóstolos que perseveravam na palavra, na doutrina, mas mesmo assim tinham homens que queriam persuadir os apóstolos que Jesus já se foi, vamos mudar um pouquinho aqui para que vamos maquiar algumas coisas, porque o discurso de Jesus, ele era muito explosivo, ele era muito confrontador, e hoje em dia nós temos que ser, e não é bem assim. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e transformadora, mas na sua totalidade, quando ela condena, quando ela aponta o pecado do ser humano, e quando ela deseja que o homem pegue e mude sua ação, suas atitudes. E é isso que nós precisamos fazer, continuar pegando esse evangelho transformador. Então Jesus apareceu no versículo 29 e 30 para se batizar. Então se torna um instrumento para o cumprimento das Escrituras. Jesus é batizado. Então João, ele tinha um propósito no meio do projeto de Deus. E ele entendia isso. E hoje eu tenho um propósito, um propósito no meio do projeto de Deus para a sua vida.
E eu sei que vai chegar um tempo ao qual Deus vai cumprir a sua vontade, pelo que vocês têm ouvido, e uma hora eu já não vou estar no meio de vocês. Porque o propósito de Deus e o tempo de Deus na minha vida é a eternidade, é estar próximo dele nos céus. Mas para isso eu preciso fazer a minha parte aqui na terra. É para isso que Deus me chamou. É para isso que Deus chamou homens e mulheres para pregar e anunciar o seu evangelho. Para sermos testemunhas da sua graça, da sua misericórdia, da sua fidelidade. Não para buscarmos fama, para buscarmos aplausos, para buscarmos estátuas, para buscarmos glória para nós mesmos. E é isso que, quando a gente não olha só os evangelhos, mas nós olha as cartas de Paulo, nós olha as cartas de Tiago, nós olha as cartas e a Bíblia como um todo, ela condena essas atitudes, mas hoje parece que quando nós falamos que a Bíblia condena, a Bíblia é ultrapassada, precisamos reescrevê-la, precisamos redigi-la, precisamos eliminar da Bíblia esses versículos retrógrados, esses versículos que te escravizam, que não te deixam evoluir. Essa é a mensagem do mundo. E muitos cristãos estão indo nesse balançar do barco. Estão indo nessa maresia, nessa maré, e não olha lá na frente um monte de iceberg vindo para afundar um navio. Então, mais uma vez, no texto 30, no versículo 30, nos faz lembrar novamente de quem é Jesus e Deus nas Escrituras. Esse é aquele a qual disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era no primeiro do que eu. Jesus esteve na criação, Jesus era antes, Jesus já estava e Jesus sempre será. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. João confirmando, os profetas avisando, Apocalipse nos apontando para isso. E o que falta para nós crermos nas maravilhas dessa Bíblia, deste livro, que é vivo, verdadeiro e tem acontecido, nós admitimos ou não, que essas coisas que o livro da capa preta, como muitos dizem, está apontando para o final dos tempos. Se em versículo 34 de João, a leitura sempre nos aponta para lembrarmos de quem é Deus, quem é Jesus, por que nos dias de hoje não podemos fazer isso? É uma reflexão para nossas vidas, para a nossa alma, para o nosso coração. O que impede de eu e você anunciarmos esse Jesus? Eu não sou Elias, eu não sou profeta, eu não sou Jesus. Eu sou a voz que clama no deserto. Esse era o ministério de João. Esse é o desejo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Sermos anunciadores da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus, para o mundo que cada vez mais caminha passos largos para a perdição, porque se negam a conhecer, a reconhecer a grandeza de um Deus. Mas, inevitavelmente, eles vão se deparar com o justo juiz. Dia terrível vai ser e indesculpável também, porque quando chegarmos na frente de Jesus, não teremos desculpa. Porque eu trabalhei demais, porque eu corri demais, porque... E Jesus falando na sua cara, fala: olha, eu te dei tempo, eu te dei dias, eu parei o mundo em pandemias para que você me reconhecesse. E mesmo assim você não voltou os olhos para mim. Infelizmente, segue esse juízo. Abraço e até a condenação eterna. Infelizmente, muitos homens, muitas mulheres acham que depois que morremos, se acendemos velas, fazemos rituais
aliviamos o sofrimento de quem partiu, mas a Bíblia é bem clara sobre esse assunto. Depois que morremos, segue-se juízo. Pense nisso, reflita nisso e olhemos para o Evangelho de João. Deus o abençoe e até o próximo vídeo nesse canal.